Paulo, vocês fazem um trabalho incrível e eu queria que você me explicasse um pouco desse processo. Vou começar aqui pelo início mesmo. Você fez uma tese de doutorado e nessa tese você trabalhou também com digitalização 3D a partir das fotografias para aplicação em odontologia forense. Exatamente. A minha área original, eu sou dentista, eu não sou veterinário, embora faça parte do grupo. E durante a minha pós-graduação, uma das áreas de pesquisa envolvia transformar um objeto físico em algo tridimensional, sem ter que depender de um scanner ou de um tomógrafo, que são equipamentos muito caros e que a gente tem pouco acesso. Então, eu estava estudando uma técnica que se chama fotogrametria. Então, você pega uma câmera, que pode ser uma câmera de telefone celular, por exemplo, e faz várias fotos ao redor de um objeto, e aí o computador interpreta essas fotos e gera um objeto tridimensional que pode ser trabalhado na interface do computador como se fosse um objeto físico que você está manipulando. Então, um dia eu fui dar uma aula sobre isso, e aí entre os alunos estava um médico veterinário. Embora a aula tenha sido para uma sala predominantemente de dentistas, no meio tinha um veterinário, o Dr. Roberto Fecchio, que também é parte do grupo, e ele estava literalmente com um bico dentro do bolso. Ele tirou e já me mostrou um bico de um tucano e falou: a gente precisa fazer isso aqui com animais, será que você consegue ajudar a gente? E aí, então, de 2013 a 2015, nós começamos a fazer uma cooperação científica. Na época, a gente também trabalhava com um outro colega, designer 3D, o Cícero Moraes. E aí, o que aconteceu? Nós viemos tentando diversas vezes criar uma prótese para os animais que sofriam fraturas de bico, por exemplo, usando a tecnologia. Mas sempre a gente tinha insucesso. Então, foi só em 2015 que a gente teve o primeiro caso bem sucedido. Tudo isso para dizer que, embora possa parecer uma coisa bem simples e fácil, envolve nos bastidores muito estudo, né, e bastante tentativas, porque, afinal de contas, é uma técnica que ela ainda não é algo que é já recorrente na medicina veterinária. Não, só tem vocês que fazem isso no Brasil, não é isso? Tem mais gente fazendo esse trabalho? Eu acredito que tenha outros grupos também, mas nós basicamente estamos desde 2013, né? Nessa tentativa. Exatamente. E o que é interessante no trabalho de vocês, só um detalhe, é o seguinte, são vários profissionais aí, né? Como o Paulo estava explicando pra gente. E cada um mora numa parte diferente do Brasil. Então vocês vão conversando aí através da tecnologia para vocês conseguirem fazer o trabalho do grupo Avengers. Exatamente. Nós não somos especificamente uma organização formalmente constituída, como ONG, por exemplo. Nós somos um grupo de pesquisadores totalmente voluntários, não temos remuneração nenhuma e a gente se reúne em torno da causa da vida animal. Então, os nossos pacientes, eles nos são encaminhados por meio de outros veterinários, né? Então, na verdade, o nosso trabalho é sempre em equipe e cooperando já com outros veterinários, que eles precisam de fazer todo o tratamento geral antes do animal ser submetido a um procedimento de colocação de prótese. Por falar na colocação da prótese, eu tenho algumas aqui, eu vou mostrar. Essa aqui primeira, olha, super delicada, você pode ir explicando pra gente, Paulo. Isso aqui é um modelo de uma dentição animal, né? Isso aí é um modelo de gesso de um cachorro, né, um labrador. E é um modelo exatamente feito igual quando você vai no dentista, né? Ele é feito em gesso e aí, a partir dele, ele foi transformado num objeto virtual com a fotogrametria e aí, em cima disso, foi feita a modelagem 3D do dente que estava quebrado. Ó, mostra aqui de novo. É o seguinte, ó. Isso aqui é a dentição tal. Isso aqui que ele está falando, olha, que foi impresso em 3D, é o dentinho que estava faltando. Isso, essa cadelinha aí, ela se chama Hannah, ela é de Santos, e a gente contou com uma importante ajuda de um órgão público, né, o CTI, Centro de Tecnologia de Informação Renato Archer, lá de Campinas. Então, eles viabilizaram para a gente a tecnologia que eles têm e fizeram uma impressão 3D em metal, que é uma tecnologia bastante avançada, até mesmo para a saúde humana. Explica esse para mim aqui, Paulo. Bom,
Esse aí que nós estamos vendo já é um protótipo de uma arara que recebeu uma prótese de bico, ela se chama Gigi. Então, essa aqui é a prótese, olha. Exatamente. Isso aqui é só o modelo, né, do animal e ele vai receber essa prótese. Exatamente. Então, esses animais, a grande parte deles seria eutanasiada, porque quando... aí sou eu um dentista contando a minha experiência vivendo entre os veterinários. Quando você tem um animal que tem uma fratura de bico, por exemplo, não consegue mais se alimentar com autonomia. Na natureza, ou ele morreria de fome, ou ele ficaria debilitado e seria uma presa fácil. Então, quando esses animais são resgatados, eles precisam de um cuidado muito mais complexo do que outros. Então, nos centros de resgate de animais selvagens, por exemplo, muitas vezes a eutanásia é uma opção a ser considerada para esse tipo de caso, pois são animais que demandam muito cuidado e eles não podem mais ser soltos na natureza. Então, no caso da Gigi, ela foi encontrada, né, no litoral de São Paulo, na rua, mas depois a gente ficou sabendo que tinha um traficante tentando vendê-la pela internet, como tráfico ilegal de animais. Isso é péssimo. E então, nós fomos saber do caso dela, ela estava num centro de triagem e estava para ser eutanasiada. Nem sempre as próteses são do bico inteiro, às vezes os animais pedem somente partes, né? O principal de colocar a prótese é devolver a qualidade de vida para o animal. Então, por exemplo, muitas vezes essas aves que não conseguem se alimentar sozinhas, em algumas situações elas precisam ser pegas, né? Um manejo físico, e tem que ser alimentada de uma forma forçada, com sondas. Então, esse procedimento, embora ele garanta a vida do animal, ele estressa o animal e ele passa a ter uma qualidade de vida muito ruim. Então, a prótese, na verdade, ela serve tanto para devolver a autonomia para ele se alimentar e, secundariamente, a estética dele. Em algumas espécies, a estética é um pouco mais importante, pois o animal pode vir a usar a sua aparência para poder acasalar, como, por exemplo, nos tucanos. Eles podem se socializar por meio, né, do seu bico, então é importante que eles tenham um bico que tenha uma cor compatível, e eles também podem ser isolados socialmente, caso eles se apresentem num grupo com uma aparência diferente, né? Os animais também têm um convívio social muito interessante. Então, todos esses fatores, eles são levados em consideração quando o nosso grupo se discute. Então, nós não temos uma sede própria, mas, embora a gente more em locais diferentes, nós estamos sempre nos falando pelas redes sociais, planejando o caso em conjunto e sempre em cooperação. Nós temos muita sorte de que existem muitas pessoas com boa vontade de ajudar os animais e muitas vezes nós temos o apoio de instituições que cedem para a gente o centro cirúrgico, cedem às vezes materiais de consumo, cedem a tecnologia. Então, o nosso trabalho tem sido 100% voluntário e sempre contando com a ajuda muito valiosa desses parceiros, e a gente sempre agradece. Tem uma história que eu vi de vocês aqui, que foi com o Jabuti, o Fred. Ele estava num incêndio, né? numa queimada, e aí ele perdeu grande parte do casco, e vocês também conseguiram reconstruir. Exatamente. Esse foi o primeiro caso mesmo que nós tivemos sucesso. Então a história é muito interessante, é um animal que foi encontrado por um casal depois de um incêndio, né, numa área de cerrado em Brasília, e foi encaminhado então para 2 dos nossos membros da equipe, o Dr. Rodrigo Rabelo e o Matheus Rabelo, lá de Brasília. E então, esse jabuti estava extremamente debilitado quando chegou, ele estava, né, o fogo havia atingido com tamanha severidade que o casco dele caiu. Então, o que você observa, eu acho que nós temos algumas imagens, Sim. O que se observa ali é uma película muito semelhante a uma casquinha de ferida. Então, se, por exemplo, um animal, um cachorro, atacasse aquele jabuti, ele poderia facilmente ter os seus pulmões perfurados. Se ele ficasse exposto ao sol, né, como um animal de sangue frio, poderia sofrer queimaduras. Então, se colocou ali a importância dele ter uma prótese para novamente protegê-lo, né, e foi praticamente uma obra de muito cuidado ele ter sobrevivido. Ele passou durante 6 meses por praticamente uma UTI, porque ele teve necrose, teve vários vermes que começaram a comer ali a ferida, ele passou por pneumonia. Então, depois que o pessoal
estabilizou, descobriram que era uma fêmea e já tinham dado o nome de Fred em referência a um filme de terror, A Hora do Pesadelo, que tinha o Fred Krueger, pois o aspecto da face dele, né, ferido, era muito semelhante. Lembrava. Exatamente. Mas, então, depois disso, né, a nossa equipe se reuniu e aí foi feito, então, uma modelagem 3D de um casco que pudesse se encaixar em 4 partes. E aí foi a primeira vez que nós tivemos uma experiência com a impressão 3D mesmo, do ponto de vista que nós tínhamos a tecnologia. Então, a impressora 3D, depois eu adquiri uma, e foi o primeiro trabalho que nós imprimimos. Então, pode parecer que é super rápido assim, mas foram 4 peças que levaram aproximadamente 200 horas de impressão 3D. Ô Paulo, e quem quiser, inclusive, entrar em contato com esse grupo de trabalho, quer entrar em contato com vocês, para ajudar, inclusive, como é que pode? Como acessa os Avengers? Como é que conversa-se com os Avengers? Nós temos, basicamente, nossa fanpage no Facebook, né? facebook.com/AnimalAvengers3D. Esse é um canal de comunicação que a gente tem, pois todos do grupo têm acesso, então fica mais fácil para todos se interarem das mensagens que a gente recebe. Então, por esse canal de comunicação, a gente conversa aí com aqueles que estão interessados, ou às vezes em pedir ajuda para um animal, ou às vezes pedir ajuda para aplicar a técnica, né? Um dos aspectos que é mais importante nesse trabalho não é deter esse conhecimento e só monopolizá-lo. É muito importante para a gente que esse conhecimento, que é todo baseado em técnicas acessíveis, com software aberto, algo adaptado para a nossa realidade brasileira, é importante que mais e mais veterinários consigam aplicar essas técnicas. Então, nós, além de oferecermos cursos, a gente oferece um curso por ano, mas, na verdade, as equipes que precisam de ajuda, nós capacitamos ela ao longo do desenvolver do caso. Então, eu acredito que o último caso que nós fizemos, né, tem até um vídeo, foi uma cooperação entre a nossa equipe e uma equipe da Associação R3 Animal, que atua cuidando da vida selvagem do Parque Estadual do Rio Vermelho, né, que é ligado à Fátima, em Florianópolis. Então, quando houve no ano passado um tornado em Florianópolis, em dezembro, além de toda a destruição na cidade, muitos animais também acabaram feridos, que muitas árvores foram derrubadas, e um tucano do bico preto ele foi resgatado e encaminhado para o Parque Estadual do Rio Vermelho. Então esse tucano ele estava com o bico de cima fraturado, e a equipe tentou até realizar uma prótese pelas maneiras convencionais, que você pode pegar um bico de um cadáver e adaptar, mas acabou não funcionando, porque tem uma série de limitações esse método. Então uma segunda a opção foi tentar fazer uma prótese sob medida. Então eles nos contataram e a gente, né, teve que se falar à distância, né, tive que orientá-los em algumas coisas, como por exemplo fazer as fotos para que elas pudessem tornar o modelo que reproduzia a fratura do tucano em um objeto virtual, né? Então nós fomos interagindo à distância, né? Então modelei na minha casa, imprimi em 3D na minha casa, enviei pelo correio, para que eles provassem no animal, ver se estava tudo certo. Assim foi que, há 2 semanas atrás, né, eu fui até Florianópolis e a gente fez o procedimento de colocação dessa prótese, muito bem sucedido, e agora esse tucano, né, que estava só se alimentando por meio de sonda, estava muito estressado, 24 horas depois do procedimento já estava comendo sozinho, né, já estava ali ganhando peso com muito apetite. E embora esses animais não possam ser soltos na natureza de novo, esse tucano em especial ele vai ajudar a educar a população que visita o parque sobre o meio ambiente. E tem todas essas informações e essas histórias também na fanpage de vocês, né? O endereço é o facebook.com/AnimalAvengers3D. Para quem está vendo a gente aqui pela televisão, está no vídeo, inclusive, facebook.com/AnimalAvengers. Então você pode acessar a Animal Avengers 3D, né? Tem isso mesmo, dentro do 3D. Então, facebook.com/Animal Avengers 3D. Paulo, muito obrigado. Olha, que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem salvando muitos animais, que vocês continuem conseguindo devolver essa possibilidade de vida a esses animais que, né, estariam aí
fadados à eutanásia, como você contou pra gente. E parabéns mais uma vez pela iniciativa, o despreendimento de vocês, porque é só pela paixão, né? Não tem dinheiro envolvido. Em algum caso, como o seu, por exemplo, não é nem a atividade profissional diretamente envolvida. Então, parabéns pela iniciativa e pelo despreendimento. Nós que agradeço em nome da nossa equipe. Queria mandar um abraço para todos eles, posso mandar pessoalmente? Fica à vontade. Para o Roberto Fecchio, para o Rodrigo Rabelo, para o Matheus Rabelo, para o Lucas Porto, Guilherme Ramos, para o Henrique Pérez, para o Marco e para o Serjão. Queria deixar um abraço para eles, que eu estou aqui pessoalmente, mas represento todos eles. E agradecer especialmente aqui a vocês pelo convite. Imagina. É muito importante para a gente que o nosso trabalho possa ser divulgado de alguma maneira, para que a gente possa seguir aí tentando melhorar a vida desses animais. Muito obrigado. Com certeza. E a equipe toda, Animal Avengers, já se sintam abraçados por mim também e fica aqui a minha admiração. Parabéns mesmo pelo empenho e pelo trabalho de vocês com os animais. Paulo, obrigado. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até a próxima.